Olá! A questão se o Rivotril pode ou não abaixar a pressão é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas perguntam para nós se pode abaixar ou não. Esse vídeo vai tentar responder essa questão, mas a priori o que eu posso dizer? De fato, o Rivotril pode abaixar, ela é verdadeira em alguns aspectos, só que, por outro lado, em muitas situações ele não altera a pressão. Então, em vários contextos, essa frase também não seria verdadeira. A proposta é tentar ajudar vocês em quais situações, então, é verdadeira e em quais situações ela não alteraria a pressão. Primeiro é importante entender o mecanismo de ação do clonazepam. O clonazepam é um medicamento que age estimulando um receptor de um neurotransmissor cerebral chamado GABA. O GABA é um neurotransmissor que está distribuído praticamente no cérebro como um todo e ele tem um efeito inibitório no cérebro. Quando eu uso o clonazepam, eu estou causando uma inibição cerebral, que alguns autores chamam de depressão do sistema nervoso central. Ele tem um efeito depressor no sistema nervoso central. Por esse efeito depressor do sistema nervoso central, se a pessoa está mais tensa, mais nervosa, há um aumento de produção de adrenalina, que a gente chama de tônus adrenérgico. Se eu uso um medicamento que causa uma inibição do sistema nervoso central, a tendência é que essa pressão abaixe um pouco. Não é muito, mas ela pode abaixar um pouco. Então, pessoas que às vezes estão com pressão alta por causa de um estado emocional mais intenso, ela passou por um trauma, ela viveu alguma coisa que mexeu muito com ela naquele dia ou naqueles dias, ela pode ter um aumento de PA. E se for por uma questão de ansiedade, de fato, quando a pessoa tomar o medicamento, pode abaixar um pouco a pressão. No entanto, é importante frisar que o clonazepam não é indicado para baixar a pressão. Ele pode ajudar a ansiedade de maneira indireta a pressão. Isso porque existem vários medicamentos melhores que o clonazepam, específicos para a pressão, principalmente os antihipertensivos. O clonazepam é um medicamento que está associado com vários efeitos colaterais importantes. O que preocupa mais a gente é o risco de dependência, mas a gente também tem a questão da sonolência, do risco de quedas, do déficit de memória, do déficit de atenção. Não é um medicamento aconselhável ser usado no dia a dia, por exemplo, com uma questão específica de baixar a pressão. A própria questão de ansiedade, em alguns casos específicos, principalmente de ansiedade mais intensas, como uma crise de pânico, a gente faz uso, a gente indica o clonazepam. Mas, de modo geral, se a pessoa tem um quadro de ansiedade de base, hoje a gente tem um conjunto de medicamentos para ansiedade que não tem os riscos de dependência que o clonazepam tem. Podem ser usados diariamente, sem todos esses efeitos colaterais. Prosseguindo com o raciocínio, uma pessoa que está calma, está tranquila e ela tem pressão alta, se ela usar o clonazepam, provavelmente a pressão não vai ser alterada, porque ela não tem um aumento de adrenalina, do tônus adrenérgico, e o clonazepam não ajudaria. Foi o que eu disse no início. O clonazepam pode abaixar a pressão? Pode, mas tem situações que ele não abaixa. Se a pessoa está calma e tranquila, de maneira geral, o clonazepam não afetaria a pressão. A exceção a essa regra seria situações na qual a pessoa ingere uma quantidade muito alta de clonazepam, vários comprimidos, ou se ela ingerir junto com álcool, com outro medicamento. Aí já seria uma outra situação, que a gente chama de intoxicação. As intoxicações, apesar de não ser tão comum, pode acontecer uma queda de pressão, uma própria hipotensão, e isso pode implicar risco, tem que ser tratado. Normalmente usa um antagonista que a gente tem no clonazepam, que é o flumazenil, mas aí seria uma outra história. Então, de maneira geral, o clonazepam só vai afetar a pressão se a pessoa estiver ansiosa. Se ela não estiver e for dentro de uma dosagem convencional, ele não vai afetar. A exceção, como eu acabei de dizer, seria em superdosagens, ou junto com outros medicamentos, ou com álcool. Um aspecto importante do clonazepam é a questão da meia-vida do medicamento. É uma meia-vida muito longa, ele fica várias horas no sangue, e essa meia-vida ela aumenta no idoso. Muito comum o idoso, às vezes que usa clonazepam, esse clonazepam se acumular no sangue, ele pode ficar com uma dosagem alta, mesmo o paciente usando uma dosagem que para outras pessoas mais jovens seria uma dosagem normal, ou até uma dosagem baixa. Esse paciente idoso usando clonazepam, ele pode de fato ficar sedado, ele pode vir até quedas, e as pessoas às vezes acham que a queda foi por causa de uma queda de pressão, uma hipotensão. Muitas vezes não é uma queda de pressão em si, é pela própria sonolência, diminuição do reflexo, que o clonazepam causa. E aí, de fato, ele pode aumentar o risco de quedas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero ter ajudado vocês com esse tema.